Olá, amigo internauta, bem-vindo ao Papo Expresso, o seu canal sobre vigilância sanitária no YouTube. Hoje estamos com a especialista da Anvisa, Mariana Foncolani, que vai falar um pouquinho sobre a questão dos medicamentos falsificados, como identificá-los, como se prevenir dos riscos associados a esses medicamentos. Mariana, bem-vinda ao programa. Eu gostaria de começar perguntando, então, o que é um medicamento falsificado e qual a diferença entre medicamento falsificado e medicamento adulterado? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Agradeço, a gente tratar desse tema, que é um tema muito relevante, muito atual, no nosso contexto no Brasil. Então, o medicamento falsificado, ele pretende ser uma cópia de um medicamento original. Sendo que esse medicamento ele pode ser original no Brasil, um medicamento registrado na Anvisa, ou pode ser original em algum outro país do mundo, registrado por alguma outra agência reguladora. Então, o medicamento falsificado ele pretende ser uma cópia de um medicamento original. A adulteração, ela já é uma alteração de elementos de um produto original. Por exemplo, a alteração do número de lote ou do prazo de validade na caixinha de um medicamento. Em ambos os casos, nós temos produtos irregulares que oferecem risco ao paciente que fizer uso dele. E quais são esses riscos que estão associados a esses produtos? Se tratarem de produtos irregulares, nós não sabemos a real composição desses produtos. Então, se o que está descrito na embalagem do produto realmente está dentro dele, ou se existe alguma substância proibida, controlada ou até mesmo tóxica. E nem em que dosagem que essas substâncias podem estar presentes dentro desse medicamento. Mas o maior risco que a gente observa nos casos de falsificação é a ausência, a falta do princípio ativo. O princípio ativo é o agente responsável pela eficácia desse medicamento. Então, a falta desse princípio ativo, e dependendo do tipo, da finalidade de uso do medicamento, ele pode levar o paciente a óbito. Além disso, existem outros riscos, como, por exemplo, no caso dos medicamentos injetáveis, que pode ter uma contaminação microbiológica, Então, a injeção, de micro-organismos no paciente também pode levar a danos à saúde desse paciente. No caso dos medicamentos adulterados, o mais comum é a alteração, mais comum, tá? Mas não é 100% dos casos, é a alteração de dados na embalagem desses medicamentos, usualmente para que seja revendido, vendido um produto vencido. Lembrando que também os produtos vencidos, nós também não temos segurança do uso e nem garantia da sua eficácia. E a Anvisa tem mapeado, tem alguma informação sobre quais são os medicamentos que são mais alvo desse tipo de ação fraudulenta? Então, usualmente, os medicamentos de alto custo são os mais visados para falsificação pelo seu alto valor agregado. Obviamente, para fazer uma falsificação, o falsificante tem um custo, muitas vezes pode ser até alto, dependendo da qualidade dessa falsificação. Então, usualmente, são os medicamentos de mais alto valor que são mais rentáveis para eles. Mas todos os medicamentos são passíveis de serem falsificados ou adulterados. E falando agora diretamente para o consumidor, como a pessoa que está acompanhando o nosso programa, que faz uso de algum tipo de medicamento, pode identificar ou levantar suspeita de que está fazendo uso ou que adquiriu um medicamento que foi falsificado ou adulterado? Tem alguma forma da pessoa ter acesso ou levantar essa suspeita? A identificação das unidades falsificadas ou adulteradas de medicamentos é difícil, porque, em tese, a falsificação ela pretende ser uma cópia fiel, uma réplica fiel de um medicamento original. E no caso da adulteração, muitas vezes a embalagem é realmente a original, com algumas alterações das informações. Então, a identificação ela é difícil. Muitas vezes, tanto o paciente como o profissional de saúde e até mesmo a indústria fabricante tem dificuldade de identificar, sendo às vezes necessário até alguma análise química para proceder com essa identificação. De qualquer forma, a gente tem algumas dicas que o paciente pode, que o nosso consumidor, pode seguir para tentar identificar eventuais medicamentos falsificados ou adulterados que ele tenha em posse. Então, as dicas seriam as seguintes. A primeira coisa é verificar a integridade do lacre dos medicamentos. Então, todos os medicamentos no Brasil, eles têm ou um lacre de segurança, que é tipo um adesivo, que quando ele é aberto, ele se rompe, ou tem uma cola, uma colinha que cola as abas do medicamento. Então, quando ele é aberto, você tem um dano nessa aba. Então, claramente,
você tem esse dispositivo, a partir desse dispositivo você consegue visualizar se o medicamento foi violado ou não. Outra dica importante é verificar os dispositivos de segurança dos medicamentos. Usualmente nós temos, os mais comuns são a raspadinha, que é aquela parte na embalagem que você raspa com um metal e aparece uma logomarca da empresa, por exemplo, ou então um holograma. Nos casos de produtos falsificados, essa partezinha onde fica a raspadinha, ela está lá, presente. Porém, quando você raspa, não vai aparecer nenhuma logomarca. Não existe o dispositivo de segurança, porque ele deve ser, não sei, difícil ou caro de ser mimetizado. Outra coisa importante é conferir os dados variáveis das embalagens dos medicamentos. O que são esses dados variáveis? São o número de lote, a data de validade e a data de fabricação de um medicamento. Todos os medicamentos, né, o mesmo medicamento, todas as caixinhas dele são iguais, todas as informações são iguais. Então, o nome, o princípio ativo, o fabricante, as tarjas, enfim, todas as informações são iguais. A única informação diferente que tem são os dados variáveis, que são exatamente o número de lote, a data de fabricação e a data de validade. Então, é importante que você verifique se a data de validade de fabricação e o lote que está na embalagem externa do medicamento, na caixinha, corresponde ao que está na interna, ou seja, no rótulo do frasco, ou da ampola, ou no blister do comprimido. É importante que essas informações sejam iguais. Também é importante verificar se na caixinha do medicamento tem algum erro de português, porque caixinhas de medicamentos não saem com erros de português. Então, erros de português, impressões falhadas, sinais de informações terem sido apagadas, por exemplo, quer seja manualmente, quer seja no Photoshop, numa edição de imagem, também são indicativos de que aquele produto pode ser falsificado. Se você tiver a caixinha do medicamento em casa ou já fizer uso desse medicamento, um uso recorrente, você pode tentar comparar o medicamento que você usava no mês passado com a sua nova caixinha. As caixinhas têm que ser iguais, né? Como eu falei, elas são iguais em todos os lotes do medicamento, com exceção dos dados variáveis. Então, não é só as informações têm que ser iguais, mas as cores, as posições das informações na caixinha, elas têm que ser cópias iguais. Então, você pode avaliar visualmente a caixinha, como também o produto em si. Então, o comprimido, ele tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma cor. Eventualmente, alguns comprimidos têm algumas gravações em baixo relevo, então também tem que ser iguais. Então, são elementos que as pessoas podem verificar na residência e que podem sugerir, né, um medicamento falsificado. Uma coisa importante também é a questão da rotulagem em português. Todos os medicamentos no Brasil, eles possuem a rotulagem, a embalagem totalmente em português. Então, rotulagens em outros idiomas devem despertar um alerta no consumidor sobre a possibilidade de falsificação. Claro que existem situações em que um medicamento pode estar regular no Brasil em embalagens com outros idiomas, como, por exemplo, em algumas excepcionalidades autorizadas pela Anvisa, em casos de alguns produtos em registro que são legalmente importados, ou em alguns casos de importação regular. Porém, esses casos a gente tem que tratar como excepcionalidades, né, como exceções. Então, toda vez que você se deparar com um produto com embalagem em outro idioma, um alerta deve ser acionado. E, por fim, na descrição do vídeo, nós temos um link para você consultar todos os produtos falsificados que foram identificados pela Anvisa. Então, você pode consultar nesse link se o medicamento que você tem em mãos ou o lote que você tem em mãos foi identificado como falsificado. Obrigado, Mariana. A gente retoma esse assunto tão importante no próximo episódio do Papo Expresso. E você, amigo internauta, não deixe de acompanhar as nossas atualizações. Se inscreva no canal do Papo Expresso da Anvisa no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do nosso canal. E siga a Anvisa nas redes sociais para se manter atualizado.